Bom dia, Elivaldo. Olá, Gorete, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente vai começar falando da movimentação nessa semana, né, no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro se reunindo aí com os presidentes, né, das duas casas. É verdade. Gorete, ontem à noite, movimentado no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reuniu os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, como também ministros dos Paulo Guedes, da Economia, voltou a ter uma aparição pública aí com o presidente Bolsonaro, o da Saúde e também o da Secretaria-Geral da Previdência, tratando exatamente sobre a pauta que o governo tem como prioridade para a semana no Congresso Nacional, com destaque para a regulamentação dessa nova fase do auxílio emergencial de R$250, como também tratar de vacinas e de novas estratégias de enfrentamento à pandemia. Parece que o governo federal, através do presidente Bolsonaro, ele tem agora uma estratégia de envolver o Congresso Nacional e ter uma ação mais consistente no enfrentamento à pandemia do ponto de vista da saúde. E, claro, com repercussão econômica através do auxílio emergencial, Gorete, porque ele está retornando aí com algumas limitações, inclusive fiscais, diz respeito ao teto de gastos, a um controle muito rigoroso defendido pelo ministro Paulo Guedes, que tem tido assim, uma avaliação de muito recuo em relação a esse benefício. Por outro lado, entra o componente político. Para o governo é importante também a liberação do auxílio emergencial e também a oposição, que tem batido forte nessa questão relacionada ao valor, que era um valor mais alto. Então, a semana promete muito em Brasília na discussão dessa situação. Né? Exatamente, porque nós estamos numa fase crítica do enfrentamento à pandemia. Veja só, sem auxílio emergencial, há aí uma discussão sobre o retorno e a modalidade desse retorno, o valor, como vai ser, as condições para que seja implementado o benefício. Associado a isso, a situação da saúde mesmo, com a superlotação do sistema de saúde, o sistema de saúde brasileiro entrando em colapso, a vacinação a passos lentos. Então, é um conjunto de fatores que deixa o país numa situação de muito desconforto e de muita complicação no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. É uma situação muito delicada a gente trazer esses números agora, Elivaldo. Infelizmente, é uma situação realmente muito séria, muito grave que a gente está vivendo. Bom, a gente vai mudar de assunto, né? Porque após o aval do Supremo Tribunal Federal, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, do MDB, informou ontem que está em diálogo com gestores de outras capitais brasileiras para facilitar a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O prefeito de Teresina vai participar hoje, às 4 horas da tarde, no encontro virtual da Frente Nacional de Prefeitos para discutir a formação de um consórcio para aquisição de vacinas. Né, Elivaldo? Aquilo que a gente já tratava, né? O governo do estado também já fez isso, os governadores todos mobilizados e agora também as prefeituras. E essa mobilização, Gorete, é mais um ponto da crise relacionada à vacina, porque mostra exatamente a desordem que está o Brasil com relação a essa matéria, porque nós temos o Plano Nacional, que deveria ser o carro-chefe, o balizador da imunização da população. O Plano Nacional de Imunização está capengando, está aí andando aí a passos muito lentos, com muitas incertezas na aquisição de vacinas, pelo menos até agora. É possível que isso mude e esperamos que mude agora no mês de março, com a perspectiva de aquisição de um volume maior de vacinas, chegando aí a possibilidade de imunizar pelo menos 20% da população brasileira, agora no mês de março. Então, nós temos a União de um lado aí se arrastando em busca de vacinas no fim da fila, por exemplo, em relação ao mundo. Do outro lado, não há coordenação alguma com os governos estaduais, que também procuram no consórcio adquirir as vacinas. E agora entram as prefeituras. Então, nós temos aí 3 entes de poder, União, estados e municípios, totalmente desarticulados em relação a essa fase essencial, crucial do enfrentamento à pandemia e verdadeiramente eficaz, que é a vacinação. Tanto que a gente já teve também a interferência, intermediação, podemos dizer assim, do próprio presidente do Senado, né? Nessa questão, em função de todas essas condições. Bom, falando de MDB, Elivaldo, nós temos também aí toda a articulação, né? MDB municipal, Jeová Alencar. De cara nova.
Na sexta-feira, o ex-presidente Temístocles Cruz Filho disse que terminava um ciclo dele no MDB, que era de comandar o diretório de Teresina. Agora, o vereador e presidente da Câmara, Jeová Alencar, assume a presidência, já ratificada através da convenção virtual realizada no sábado, e ele já assumiu prometendo mobilizar as bases MDBistas na capital. Veja aí. Vamos fortalecer primeiro a nossa base, MDB Mulher, o nosso MDB Jovem, o nosso MDB de empreendedores, procurar cada vez mais abrir as portas do nosso partido à nossa sociedade, levando o MDB às comunidades e cada vez mais procurando inserir o nosso partido, a nossa sociedade, com nossos ideais e que possamos cada vez mais agregar pessoas boas ao nosso partido. O presidente da Câmara, Jeová Alencar, tem uma experiência já de ação política em Teresina, foi o vereador mais votado, então tem legitimidade política, uma liderança muito forte da capital e pode ser a referência do MDB nesses desafios futuros, do relacionamento com a Prefeitura de Teresina. O prefeito é filiado ao partido nessa articulação política e, claro, preparar o partido para o futuro. Jeová Alencar tem essa missão de um novo ciclo no MDB na capital piauiense. Bom, Elivaldo, e falando no orçamento da União, a gente tem novidade, né? Articulação que vai além da política. Tem sim, Gorete. Semana passada nós acompanhamos, por exemplo, a reunião da bancada do Piauí na Câmara e no Senado com o governador Wellington Dias, depois com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. O coordenador Átila Lira tem se preocupado bastante em ouvir o Estado com relação a prioridades para o orçamento que ainda vai ser aprovado. O orçamento deveria ter sido aprovado no ano passado, um atraso muito grande. A Comissão Mista do Orçamento está aí às voltas para acelerar o trabalho de elaboração. Só o Piauí, Gorete, tem 242 milhões de reais em emendas de bancada. Bom, além das demandas do governo do estado e prefeituras, principalmente da capital, agora o setor empresarial entra no debate. A Federação das Indústrias do Piauí e o Sindicato da Construção Civil encaminharam uma documentação à coordenação da bancada piauiense na Câmara e no Senado, Átila Lira, solicitando assim prioridades em emendas para investimentos como a adutora do litoral, lá na região norte do estado, a ferrovia transnordestina, que está parada, uma obra que está aí andando muito lentamente, a conclusão de 2 grandes perímetros irrigados, tabuleiros litorâneos em Parnaíba, Platôs de Guadalupe em Guadalupe, como também obras de incentivo à moradia popular. Então são demandas do setor industrial que foram encaminhadas agora oficialmente para o líder da bancada piauiense na Câmara e no Senado, tentar viabilizar nessas discussões e encaminhar emendas para esses setores ligados à infraestrutura do Piauí e projetos produtivos, inclusive, muito importantes. Importantíssimos que a gente vem esperando há quanto tempo, né, Muito tempo, Gorete. Só, por exemplo, essa ferrovia já se arrasta bem a 3 mandatos federais. A Transnordestina podia ligar o Piauí ao porto de Pecém, em Fortaleza, facilitando muito esse intercâmbio internacional com as exportações, sem falar nos perímetros irrigados em Parnaíba e lá em Guadalupe, que os 2 concluídos já representam uma espécie de revolução no agronegócio através da tecnologia da agricultura irrigada. Sem dúvida. Vamos à última? Olha, o PSDB iniciará 2022 ou irá para as eleições de 2022 sem nenhum deputado estadual. O partido, que só tem um integrante da bancada estadual, Marder Menezes, não terá o deputado em suas fileiras em 2022. Ele mesmo declara que já está procurando destino político e esse destino, Gorete, provavelmente será o Progressistas. Já mantém um excelente relacionamento com lideranças do Progressistas. O pai, o ex-prefeito de Peripiri, Luiz Menezes, é filiado ao Progressistas, então o caminho está mais que pavimentado para Marder Menezes seguir na oposição e agora no Progressistas. Mudança de fato, né? Depois de tanto tempo. Elivaldo, muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã, isso, mais uma vez. Bom dia. Daqui a pouco no cidadeverde.com, na rádio também e no Jornal do Piauí.